Roda Brasil Amigos, apoio cultural Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec Sistemas de Monitoramento, Postos Peninha, Pampeiro e Falque Tintas. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos aqui na TV Santa Maria, canal 19. Você que nos acompanha sempre, terças-feiras do nosso programa inédito, depois as reprises de horários alternativos. E no programa de hoje nós vamos trocar um passe com o delegado Jun Sukekava, né? Delegado Jun, que é um parceiro nosso, a gente algum tempo atrás até já trocou um passe com ele, mas agora vamos de novo, né, nesse nosso Roda Brasil, conversar um pouco sobre Santa Maria, sobre a questão da polícia, enfim, vários aspectos que envolvem a segurança da nossa cidade. Tudo isso e muito mais você confere no programa de hoje, com o apoio cultural de Walter Beltrame e Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec, Cadires, Calçados e Artigos Esportivos, Pampeiro e Falque Tintas. Já, depois do intervalo, o nosso Roda Brasil Amigos está no ar. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na água vou me acabar. Quando chega na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero viver. Não precisa ser devagar, eu quero pregou. Muito bem, de volta então com o nosso Roda Brasil Amigos, TV Santa Maria, canal 19. Você que nos acompanha, né, eu sempre repito, terças-feiras, 20h45, programa inédito, depois a reprise em horários alternativos no seu canal 19. Nosso papo hoje com o delegado Jun Sukekava, vamos conversar um pouco, né, trocar um passe. O delegado sempre um papo muito agradável, né? Algum tempo atrás a gente já teve a oportunidade de conversar com ele e agora voltamos, né, depois desse período aí de ausência aqui no nosso Roda Brasil, de volta. É sempre bom receber aqui. Tudo bom, delegado? Tudo bem. Prazer aqui estar com a gente. Prazer, né? Fica muito feliz. Até nós falamos aqui há pouco, né, que o delegado Jun ainda tive o prazer de entrevistá-lo quando nosso programa vinha através ainda da Paz Produtora, nós gravamos em outro estúdio, né? Não tínhamos esse vínculo direto com a TV Santa Maria, então já faz um bom tempo, né, que a gente não conversa com o delegado. Aliás, nesse 2015, né, delegado, que de novo, né, apesar de todos os trabalhos, através de muitas atividades também e tentativas de redução, temos ainda tido muitas ocorrências, muitos eventos aí na área de homicídios, né? Infelizmente, essa é uma característica que está acontecendo não só aqui em Santa Maria, mas é uma coisa generalizada que está acontecendo no país inteiro, né? Recentemente saiu o Anuário de Violência, me parece que tem uma quantidade absurdamente grande de violência, parece que, se não me engano, se não me falha a memória, alguma coisa entre 60 mil e 70 mil mortes violentas nesse país. Né? Então isso é um dado triste, mas é um dado que eu tive a oportunidade de visitar outros países também, eles têm sofrido, a América Latina em geral tem sofrido todo esse problema da violência, e eu penso que está ocorrendo a seguinte situação: nós estamos vivendo uma situação agora com relação ao tráfico de drogas que tem intensificado esse tipo de comportamento. Né? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de fazer um comentário com um amigo meu, irmão de São Cepé, um advogado, que ele postou alguma coisa no Facebook, dizendo que o sobrinho dele tinha sido assaltado em Montevidéu, ali na orla do Rio da Prata. E ele fez um comentário dizendo que isso é um fenômeno que tem acontecido nos governos dito progressistas, que eles teriam sido... E realmente, olha, é uma situação que está acontecendo. O Uruguai é um país governado por um governo de esquerda. Mas isso a gente não pode ser tão simplista assim, sabe? A lei mais dura, a lei menos dura. Nós temos um exemplo do México. O México é uma situação calamitosa de segurança pública. Há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, a Associação dos Jornalistas Profissionais de lá lançou um manifesto às grandes, lá eles chamam de os cartéis, dizendo o seguinte, praticamente se rendendo a eles e dizendo o seguinte: olha, vocês parem de matar os nossos jornalistas, que a gente escreve o que vocês fizerem, entendeu? Então os caras, sim, então a situação está complicada, não é só em governos de esquerda, mas tem acontecido na Guatemala também. Em 2008 eu tive visitando a Guatemala. Tu tem uma propriedade boa de falar sobre esse aspecto. Tu seguidamente está fazendo esse intercâmbio aí, né? Especialmente América do Sul, América Central, né? Não, eu tive a oportunidade de fazer uma visita de intercâmbio cultural de polícias na Guatemala em 2008
E há cerca de 2 anos atrás eu fiquei 45 dias em El Salvador. El Salvador, exatamente. Lembro quando tu me falou que estava em El Salvador. Fiquei fazendo um curso em El Salvador e a gente sente a violência nesses países. João, deixa eu te interrompendo, mas é até porque a título muito de curiosidade também. É tipo assim, daqui a pouco o cara tá nos assistindo lá, mas poxa, nós no Brasil, um país, né, que está em, digamos, em desenvolvimento muito maior, o que vai, por exemplo, a polícia daqui aprender lá com El Salvador, que talvez no conceito, digamos assim, se tem que é um país lá de pobreza, um país que talvez viva de outras circunstâncias? Olha, eles têm alguns problemas lá. Nós tivemos, nesse último curso, foi um curso idealizado pela Embaixada Americana, pelo Departamento de Estado americano. E quem gerencia é uma escola de polícias, não só de polícia, mas chama-se Academia Internacional de Aplicadores de Lei. Então são juízes, promotores e policiais. Perfeito. E aqui no Brasil foi escolhido 5 policiais, que através do Ministério da Secretaria de Grandes Eventos em Brasília, que foi escolhido e mandaram para os estados. E eu acabei escolhendo, eu e o delegado regional aqui do Rio Grande do Sul, eu e o delegado regional de Santana do Livramento, que a gente tinha uma certa familiaridade com o espanhol, né? E acabamos fazendo esse curso, mas esse curso, na verdade, são policiais de vários países. Ah, de vários países. Perfeito. Então, na verdade, foi um intercâmbio. Lá é a sede, digamos, você foi sediado lá. São 4 academias no mundo, uma na América, em El Salvador, parece que tem uma na Ásia, tem uma na África, e se não me engano tem um daqueles países do leste europeu que eles têm essa academia de polícia. Então eles fazem isso. Na verdade é uma troca, um intercâmbio. Eles não vão ensinar muita coisa para nós, que cada país tem a sua realidade, mas é super interessante que você vá num local desse, porque você tem a oportunidade de vivenciar problemas que para eles... Por exemplo, nós tivemos lá uma aula em que o pessoal era para relatar, cada país relatar o problema. E o grande problema que tinha, por exemplo, na República Dominicana, era o assassinato de mulheres, o feminicídio lá. Alcançava no país uma média de 20 por ano. Isso para eles já era um problema, entendeu? No Uruguai, então, era uma coisa fantástica. Assim, no Uruguai, o problema era tráfico de drogas, mas nem o homicídio era raríssimo acontecer. Então, o grande problema era isso daí. Então, nós no Brasil, a grande violência eram os homicídios ligados ao tráfico de drogas. Tráfico de drogas. É interessante, né? Porque também, né, nesse aspecto desse intercâmbio, sempre se aprende alguma coisa, né? A maneira como o pessoal trabalha, a forma que estão se atuando, o que se pode ser colocado em prática, né? Muito. Principalmente, a gente tem existe uma cadeira especial, que é um fenômeno que está ocorrendo na América Central. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso quando eu estive na Guatemala em 2008, das chamadas gangues, das pandilhas, né? As gangues A maioria do pessoal desses países da América Central, na década de 80, eles foram para os Estados Unidos. Com a guerra civil intensificada na América Central, muitos de El Salvador, da Guatemala, na Nicarágua nem tanto, mas nesses 2 países, principalmente a Guatemala e El Salvador, o pessoal foi para os Estados Unidos, entraram como clandestino para trabalhar. E lá eles acabaram, porque não tinha documento, eram clandestinos no país, eles acabaram tendo que criar uma gangue para sobreviver lá. Porque já tinha a gangue dos negros, a gangue dos latinos, dos mexicanos. Aí, por exemplo, a gangue salvadorenha, que chama Mara Salvatrucha, eles acabaram dominando um pedaço lá de Los Angeles. E aí, o que aconteceu? Com a redemocratização do país, a partir de 94, os Estados Unidos estão deportando esse pessoal para eles. Então, eles criaram a mesma metodologia de gangues, de grupos, lá, que eles tinham nos Estados Unidos, eles estão trazendo para o país. E é um fenômeno que infelizmente está acontecendo. Há uns anos atrás, eu vi alguma coisa que em Buenos Aires já tinha alguma coisa relacionada a isso. Há umas gangues desse pessoal com a mesma metodologia. João, dentro dessa experiência que tu tens aí, e até dessa própria relação com outras cidades, com outros países, é geral, eu não sei até a questão Europa, digamos assim, mas mais aqui, a questão do tráfico sempre envolvida ou em homicídio, ou em crime, ou assalto, nessas questões, e essas mortes que acontecem muito, e que teve um período muito forte que Santa Maria, né, do pessoal do semiaberto que saía e fazia aquele acerto, porque andou muitas mortes, era entre eles, estavam se matando entre eles, né? Com todo respeito, estava virando um velho oeste, né? Eu acho que isso aí está acontecendo, esse fenômeno está acontecendo, infelizmente está acontecendo no país todo. Eu estive trabalhando em Sinop, na Força Nacional, e estive trabalhando também, chefiando... Sinop no Mato Grosso, Mato Grosso.
Mato Grosso, próximo, acima de Cuiabá, uns 600 quilômetros. Ali já pega uma região de fronteira meio complicada. Ali não, ali... Bolívia ou Colômbia? Não, fica bem mais mas ali é passagem da droga, da droga também. Então ali também estava ocorrendo esse fenômeno de muitas mortes entre gangues, se matando. E eu tive em Maceió também. Maceió é uma situação fora de controle, completamente fora de controle. Se aqui em Santa Maria, nós estamos em maio, deu 24 homicídios, o pessoal já estão se despertando. Em Maceió, cada fim de semana é 24, 25 homicídios. Meu Deus do céu. Entendeu? O homicídio se banalizou. Mas tá fora de controle. Não, completamente fora de controle. A gente fez um trabalho, na época que eu estava lá, a gente fez um trabalho na Força Nacional de trabalhar e combater os homicídios. E a gente conseguiu, no primeiro período, que isso era fato, né? Nós conseguimos reduzir o homicídio pela metade. Mas mesmo assim ficou na média de 100 e poucos homicídios por mês. Mas é muito, né? É muito. É muito, meu Deus. Muito homicídio. Então, o que acontece com esses homicídios? Qual é a característica deles? O tráfico de droga, que ficava num nível um pouquinho mais alto, com o barateamento, principalmente do crack, o crack, né, que ele é mais barato, é uma droga mais barata, esse pessoal está ainda conquistando o território. Então, acho que a briga é muito mais o vendedor de crack, o traficante de crack, o pequeno traficante de crack, aquele usuário que não paga para ele vai lá e mata. Entendeu? Ele vai e mata. E em Alagoas, em Maceió principalmente, acontecia o seguinte: a coisa era tão banalizada que eu ouvi um relato de uma mãe, de um policial que foi atender uma ocorrência, que a mãe, ela chegou e entregou o documento para o policial e falou: tá aqui, ó, o documento, o senhor precisa disso aqui. Eu não quero nem olhar, porque eu tinha avisado para ele que ele ia morrer. Ela nem quis se dignar, ele está morto, sabe, é como se, eu faço a seguinte comparação: um usuário de crack é mais ou menos como você ter uma pessoa na família doente de câncer, que fica 2, 3 anos sofrendo e fazendo todo a família sofrer. Quando ele morre, parece que todo mundo sente, mas é um alívio que dá. É um alívio. E delegado, só para mim, antes da gente fechar o bloco, para concluir essa questão lá, porque me chamou a atenção, a polícia vai atrás, digamos, de quem matou ou não matou para prender, ou realmente está fora de controle nesse aspecto também, ou só para dizer assim, bom, a polícia está sabendo, está dando uma moral na coisa, mas não tem, enquanto eles mesmos não se conscientizarem lá. Em Alagoas? Não, em Alagoas a situação é tão banalizada que o homicídio lá, eles não têm a pressão social em cima disso, compreendeu? A própria família não faz pressão para que ache o culpado. Aí sim, quando eu estava lá, aconteceu o seguinte fenômeno: enquanto davam os homicídios, chegava no final de semana 22, 24 homicídios, ele só aumentava quando atingia um valor acima disso aí. Aí chamava-se a atenção das manchetes. Olha, está passando. Está passando da estatística. Agora, aconteceu um latrocínio. Logo depois que eu saí, fui para Brasília, aconteceu um latrocínio ali na orla da praia, mataram um médico. Casualmente também andando de bicicleta, ele estava com um fone de ouvido, e um usuário de crack foi tentar assaltar ele não escutou, o cara deu um tiro nele. Aí o homicídio é qualificado, ali já é um outro... Aí chama mais atenção, aí já vem a polícia, a própria imprensa vai buscar essa... Então cria essa... Porque isso aí, falando assim grosseiramente, dá mais de 1000 mortes por ano, né? Dá bastante, dá um absurdo. Se são 200 e poucos, dá mais de 2000 mortes. Atinge... É uma média de 200 por mês. Pensou? Né? É uma coisa então, realmente fora de controle, né? É que esse nosso país é muito grande, né? Muito amplo, né? Esse Brasilzão aí não é fácil, né? Então a gente tem cada região com as suas características, né? Mas pena que essa é uma característica que, né, não tem nada a ver com o que a gente sempre prega, que é a segurança, que é o respeito, né? E a própria... Se bem que nós temos... a gente tem que ressaltar a seguinte situação. Aqui, enquanto a gente está nessas médias de 24, parece que dos 24 homicídios, se não me engano, mais de 95% com elucidação, né? Então lá você tem 5.000 homicídios sem elucidação. Então você cria essa sensação. É verdade, impunidade, né? Impunidade. A gente está fechando esse primeiro bloco, né? Vamos continuar conversando com o delegado Jun Suquecava no próximo bloco. A gente vai falar um pouco mais daí sobre Santa Maria, também sobre a região. O intervalo é rápido, o Roda Brasil vai para o intervalo com apoio cultural de Cadiles Calçados e Artigos Esportivos, a nova loja do esporte de Santa Maria. Walter Beltrame, Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Restaurante do Vitor, Manotec Monitoramento 24 horas, Postos Peninha, Pampeiro e Falk Tintos. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Roda Brasil Amigos, apoio cultural Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec Sistemas de Monitoramento, Postos Peninha, Pampeiro e Falk Tintas. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. A espera acabou. A Cadile Calçados e Artigos Esportivos apresenta a nova coleção Outono e Inverno. Só na Cadile. Para elas, a Cadile está com lançamentos incríveis de botas, sapatos, sapatilhas e lindos tênis para a prática de seu esporte. E para eles, sapatos, sapatênis, botas e tênis das melhores marcas. Confira ainda na Cadile Calçados e Artigos Esportivos tudo o que você precisa para o seu esporte. Seja um dos primeiros a conferir. Venha até a Cadile Calçados e surpreenda-se com a variedade de modelos. Cadile Calçados. Satisfação em calçar você no mundo do esporte. Em Ijuí, Santa Rosa, Santo Ângelo e Santa Maria. Quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Muito bem, de volta com o nosso Roda Brasil Amigos, canal 19 TV Santa Maria, tocando papo com o delegado Jun. Delegado, 24 homicídios que têm acontecido até o momento agora. Claro, a gente sabe que existem as estatísticas, se trabalha para isso. Você deve muito ao que isso, delegado? Aos homicídios? Olha, a grande maioria está ligado a alguma coisa ligada ao tráfico de drogas. Ou usuário, ou alguma disputa de ponto, alguma vingança em razão, mas o pano de fundo geralmente é o comércio ilegal de drogas. Alguns outros, né, que você tem algumas características aí, agora mesmo. Até hoje estava acompanhando, né, doutor, e estava vendo que no Rio de Janeiro, até depois que mataram esse médico que estava de bicicleta, está se buscando, né, uma campanha, alguma lei, alguma coisa, até para o pessoal ter um certo regramento do uso da arma branca, né, porque agora fizeram uma batida lá, pegaram inúmeras facas e está se usando muito. E eu venho até em relação a alguns crimes que acontecem na Maria, tem muitas vezes sido com faca, né? Agora um irmão matou o outro ali com problema, expresso por uma briga por um isqueiro, né? Um outro matou o sogro, o genro matou o sogro também com faca, alguma coisa assim, né? Sim, a tendência porque qualquer tipo uma caneta é uma arma, né? Qualquer coisa é uma arma, entendeu? Então, é que a arma, na verdade, existe essa lei, é uma contravenção de ter arma, mas aí a própria interpretação da lei que com o tempo foi, vamos dizer assim, afrouxando, né? E eles entendiam, os julgados entendiam que não era uma arma. Aquilo ali era um instrumento e tal. Aí havia uma discussão que vai acabar mudando. Porque se fez essa campanha do desarmamento, né, de receber as armas da Polícia Federal, enfim, mas me parece que é meio difícil de conter isso aí, né? Não sei como é que entra tanta arma, como é que esses bandidos, eles arrumam arma, delegado? Me explica isso aí. Eu explico. Me explica, delegado. Pelos 15 anos que eu estou na polícia, eu nunca aprendi uma arma aqui na região, nenhuma arma importada. Todas as armas legais. Legais. São armas de... Olha que interessante isso aí. Todas as armas que daquelas pessoas que têm a falsa impressão de que tendo uma arma em casa ele vai se defender. Na verdade, ele vai estar armando o bandido, porque o cara vai lá, rouba a arma dele e vem, entendeu? Atirar na gente. Aliás, eu só peguei uma arma, só consegui aprender uma arma italiana, mas era uma arma... uma 12... Mas era uma arma de uso normal. Você inclusive compra ela no Brasil, né? Ela tinha uma característica que era uma semiautomática, uma 12 semiautomática. Mas o resto são todas, é 38, é pistola, entendeu? Então são armas fabricadas, grande parte delas fabricada aqui no Brasil, que é Taurus, Rossi. Então essa falsa impressão que tem, quem está armando os bandidos, eu vejo muito essa discussão. Eu sempre estava nessa dúvida, eu te perguntei, né? Como é que o cara consegue arma? Os bandidos estão autorizados a usar arma e nós, gente de bem, não. Na verdade, ninguém está autorizado a usar, a não ser a polícia, né? Alguns amigos meus pedem, olha, eu quero ter uma arma. Então, tá, se você gosta de arma,
Você entra numa escola de tiro, procura saber, porque a arma estando dentro de uma gaveta, ela não te dá segurança nenhuma, entendeu? E geralmente está assim, a arma está dentro de uma gaveta, a munição está em outra gaveta, e ele nunca vai conseguir usar aquela arma, entendeu? Essa é exatamente. É isso, não vai conseguir. Não vai conseguir, né? A não ser que... E aí o cara, quando às vezes, além dessa questão que tu falou, muitas vezes existe os arrombamentos, o cara vai lá e acaba encontrando, vai arrombou a casa, daqui a pouco acha arma, exatamente. Né? E a gente tem, quando a gente prende esse pessoal que furta, que pratica furto, a primeira coisa é a arma. A arma é a coisa mais fácil que tem para ser vendida. É mais fácil que uma televisão, mais fácil que um notebook. O notebook sempre deixa rastro, mas a arma não, ele passa e a arma vai rodar. E daqui a pouco já está lá no outro lugar. Sim, né? Exatamente. Entendeu? Eu me lembro que alguns anos atrás teve um arrombamento ali no fórum de Restinga Seca, e aquele inquérito eu acabei pegando, eu não era titular da delegacia, mas depois assumi a titularidade lá. Em questão de poucos dias, as armas disso aqui começaram a aparecer em Lavras do Sul. Em Lavras do Sul. E eram armas velhas que estavam no fórum. O processo, aquelas que ficam lá guardadas, eles arrombaram o fórum e levaram aquele monte de arma. E logo em seguida algumas armas dessa aí apareceu lá em Lavras do Sul. E aí desaparecem, né? Porque são armas antigas e tal, que não tem coisa. Então, essa é a questão. Só mais é para assustar, isso, né? Isso. Delegado, é a questão, digamos, eu estou te perguntando mais porque ali na DPPA, né, que é na rua da Andradas, casualmente a rua onde eu moro, ali é o coração de tudo, né? O cara perdeu uma carteira de identidade, vai ali, perdeu a carteira do mundo, foi assaltado, foi roubado. Como é que é o trabalho ali? O que ele realmente centraliza ali? Quantos vocês são ali? Tá suficiente para atender o público? Como é que é? O que mais aparece ali? Hoje nós temos 5 delegados plantonistas, 5 ali, além do titular, que sou eu, né? E cada equipe de policiais tem 6 policiais, 5 equipes de 6 policiais, são 30 policiais e são 35 servidores em geral. Fora o pessoal que atende. Então, todas as ocorrências policiais da cidade, durante as 24 horas, passa tudo por ali. Entendeu? É flagrante, situação de flagrante, não é flagrante, desde uma perda de documento até um crime bem mais grave, tudo que aconteceu, uma ocorrência policial passa ali, depois a gente faz a distribuição para os distritos e para as especializadas da cidade. Tipo assim, delegado, acontece um latrocínio, como aconteceu lá no mercado, agora há poucos tempos aí. Tá. Já vem direto, vocês acionam, vocês vão ali, ou é a brigada que faz esse primeiro movimento aí? Geralmente a brigada vai, que faz, o pessoal atende, que é mais fácil, 190, né? Faz a brigada vai no local e comunica a gente. Aí a gente vai, manda uma equipe para lá, e se for um caso, por exemplo, que é um latrocínio, a gente já aciona a equipe além do nosso policial que vai lá naquele local e encarrega de fazer toda a papelada, de pedir, solicitar perícia, aquela coisa toda, já vai o pessoal da DEFREC? Ou da DEFREC ou dos distritos que já inicia ali a investigação. Ah, perfeito. Nesses crimes mais graves, sim. Tem acontecido isso aí sempre, não só em casos qualquer crime mais grave. Que geralmente, né, e cotidianamente, né, a gente vê que a brigada está sempre acionada, que a brigada está sempre por ali, né? Sim, é mais fácil, o pessoal tem mais a familiaridade com o pessoal, eles acionam, porque eles estão na rua direto também, né? Eles fazem esse trabalho, estão na rua, aí a central de rádio já aciona a viatura que estiver próximo dali, eles vão, analisam o local e fazem o contato com a gente. João, outra questão que chama atenção, e aqui na cidade tem acontecido bastante, com alguma frequência, como é que vocês tratam, por exemplo, essa questão que o pessoal vem dar esses golpes, por exemplo, do bilhete, que envolve os idosos? Vocês ficam assim também campanando já alguma equipe, já tem algumas informações sobre isso aí? Já tem alguns caras que já são meio talhados para isso ou não? Ou são sempre os mesmos aí que fazem esses golpes aí? Olha, geralmente, o que acontece com isso? As pessoas que caem nesse tipo de golpe, ou eles ficam com muita vergonha de ir lá contar essa história, depois que eles se caem na real, ou eles mentem. Até como própria defesa, eu fui lá, eu estive lá, me sequestraram, e eles começam a divagar, e aí você percebe mas o que acontece? Geralmente acontece isso depois de passado algum tempo. Dificilmente a gente consegue, o cara está sendo vítima de golpe, entendeu? Quando acontece isso, se acontecesse, se a gente puder pegar, o interessante era pegar. Mas o que acontece a maioria das vezes? Recentemente eu tive um caso de uma senhora que eu recebi a notícia de que ela teria sido sequestrada. Era um sequestro, ela começou a sacar dinheiro em bancos. Mas isso tinha sido 3 horas da tarde, ela foi lá às 7 horas da noite. Aí eu comecei a conversar com a senhora,
com o advogado dela, eu comecei a conversar, eu parei, olha, minha senhora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o depoimento teu, eu já ouvi logo de cara que chamei o advogado dela e falei, olha, infelizmente ela está mentindo. Ela foi vítima de um golpe disso aí. Que não tem como a pessoa ir porque ela não foi no gerente do banco, ela foi no caixa eletrônico e sacava dinheiro na agência, e sacava em várias agências. E aí não tem, as pessoas não veem isso aí. Aí, no outro dia, chamei o filho dela conversou com ela. No outro dia ela falou, olha, é verdade, ela tinha sido... E aí fica meio difícil a gente... Difícil. Porque esse é o tipo de golpe que não deixa, a não ser que a vítima, ela marque bastante a pessoa. E são pessoas comuns dali, que eles se encontram na rua. E geralmente tem um deles faz o papel de coitado. Eu tô com um bilhete aqui, mas eu não sei ler direito, lê para mim aqui. Aí chega um outro que dá... Aí muitas vezes acontece até não só a ganância da vítima, mas a vítima quer ajudar aquele coitado. E acaba caindo no gol. Ju, e tu, como titular ali da DPPA, assim, como é que vocês têm, digamos, essa relação entre as demais delegacias para ver, ou com os outros poderes públicos para tentar minimizar algumas coisas? Tem algumas ações que vocês estão pretendendo, estão fazendo? O que é bacana? O que o nosso telespectador pode saber hoje de relação que a polícia, né, tem essa, de certa forma, né, tem a compreensão de muitos em relação às atividades que a polícia tem que ter na relação à segurança do cidadão, né? Olha, eu acho que assim, o nosso trabalho ali, infelizmente, nós temos o trabalho só depois que acontece. Entendeu? Então, só depois que acontece é que a gente é acionado. E quando as pessoas vão ali. O que a gente pode fazer, quanto antes eles procurarem, fica mais fácil da gente tomar alguma iniciativa. Se passar algumas horas ou alguns dias, já fica mais difícil. A gente fica lotado ali, fica 24 horas por dia, são 24 horas de equipe de 6 policiais ou 5 policiais. Tem sempre um delegado plantonista. Aconteceu alguma coisa, vá para a delegacia que a gente está ali à disposição. E além de ter uma questão importante, né? E a gente trabalha bem ligado com todos os distritos com relação a isso. Por exemplo, esses golpes do conto do bilhete. Se começar a aparecer muito, aí a gente vai ter que montar uma estratégia, porque cada caso é um caso. Uma outra coisa que tem acontecido com frequência, aqui em Santa Maria até agora nos últimos tempos não tem ocorrido muito, mas que está sendo muito batida hoje mesmo. Lá no interior aí foram 3 ou 4 agências assaltadas, assaltos aos caixas eletrônicos, aos bancos, né, João? É uma situação complicada isso daí, porque infelizmente há poucos dias eu tive a oportunidade de debater esse assunto com o Dr. Walter Jobim na rádio, no programa do Romero. E nós estávamos colocando exatamente essa questão. Infelizmente, a lei, o roubo ao caixa eletrônico, o furto, é furto qualificado. Então, infelizmente, não é uma coisa praticada com violência contra a pessoa, então é um crime, de uma certa forma, menos grave. Mas acaba... Criou-se uma especialidade de alguns bandidos. Infelizmente, isso aí também tem acontecido. Não é que esteja virando rotina, mas ele está acontecendo com muita frequência. Muita frequência. E os bancos também, os próprios equipamentos de segurança dos bancos, dificilmente a gente consegue. Hoje eu não sei como é que está, porque faz algum tempo já que eu não trabalho nessa área, mas eles tinham um equipamento de câmera muito ruim, a gente não conseguia identificar muita coisa, entendeu? Então tem esse problema. Porque me parece, né, delegado, eu acho que em todos os aspectos, e eu tenho certeza que vai ter essa concordância, até para a gente fechando já o nosso Roda Brasil. Eu acho que o que se tem que trabalhar muito forte as autoridades, em geral, isso que eu digo, é a prevenção, né? Sim, a prevenção é o melhor remédio, com relação a isso aí. Eu acho que os bancos deviam ter um equipamento de segurança melhor, eles têm condição de fazer isso aí, e dificultar, quanto o bandido quer, o ladrão. Sempre digo, tem um amigo meu que ele diz assim, o ladrão quer moleza, porque se ele quisesse trabalhar, então se ele achar um caixa eletrônico cheio de dinheiro e fácil de arrombar, ele vai preferir do que um outro que tem com mais segurança. Claro, né? É a mesma coisa, ele tem um carro aqui com um monte de alarme, não sei o quê, e o outro carro está aberto, ele vai preferir o carro aberto. Ele quer a gente sabe que essa questão da proliferação das drogas, né, também tem muita relação a, muitas vezes, nas comunidades mais carentes, a falta de ter lá um espaço que a gurizada possa jogar bola, que possa ter uma praça, um lazer. Eu acho que isso aí também ajuda muito, né? Muito. A segurança pública não é só a repressão, só a polícia na rua, porque seria impossível
que tivesse, mas você veja que a própria comunidade ela faz o papel de se garantir a segurança. Na medida que a gente tem, porque hoje o que está acontecendo nas cidades, as cidades ao invés de se aproximar as pessoas, e aqui no sul que eu acho uma coisa muito salutar, é que você vê nas praças o pessoal tomando mate ali, trocando ideia, conversando, mas isso você não vê em outro local, não tem. As cidades estão fechando as pessoas no mundinho dela e cada um para si, entendeu? Então essa não está se criando mais aquele senso de comunidade mais. Que as cidades para aproximar ela está se afastando as pessoas. Obrigado por ter vindo. Parabéns pelo teu trabalho lá. Muito obrigado. Passou rápido o programa, um papo. É sempre um prazer. Outro dia sempre continuar falando, né? Sempre um prazer. Programa muito legal, e um papo ficaram vários assuntos pra gente conversar, né? Mas a gente é bom porque daí fica com sabor, né? Com a vontade de outro dia a gente trazer mais uma vez aqui nosso querido delegado Jun, né? Que é o titular aqui da PPA aqui na Rua dos Andrados. O nosso Roda Brasil Amigos vai ficando por aqui. Com o apoio cultural de Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec, Cadiles Calçados e Artigos Esportivos, Pampeiro Falk Tintas, a direção de imagens do Ademir Lima, o Leandro Grazoli na edição, com a produção da SM Produtora, a direção do André Trevisan, e o nosso Roda Brasil volta na próxima semana. Você sabe, inédito, terças-feiras, 20h45. Até o próximo Roda Brasil. Obrigado. Pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na água vou me acabar. Quando chega na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver. Roda Brasil Amigos, apoio cultural Walter Beltrame, Universitária Seguros, Grupo Silva Zamberlan, Restaurante do Vitor, Manutec Sistemas de Monitoramento, Postos Peninha, Pampeiro e Falk Tintas.